Brasil tem jeito. Esse jeito é educação, pública de qualidade e para todos. E essa educação se faz com boas políticas públicas, bem implementadas todos os dias. A gente foi atrás das experiências educacionais de sucesso, mas antes estudamos porque elas são tão boas, quais foram os seus passos e o que eles fizeram, para a gente poder mostrar esses caminhos para inspirar, mostrar que é possível uma educação pública de qualidade. Não para poucos alunos ou em poucas escolas, mas para todos. E o mais legal foi sair pelo país para conhecer as pessoas, os rostos e as histórias de quem transforma a educação. O Brasil tem muito a aprender com o próprio Brasil quando o assunto é educação pública. E a gente está aqui para compartilhar com vocês tudo que a gente viu, ouviu e aprendeu nessa jornada. Legal chegar aqui em Sobral, no Ceará, a cidade que ocupa a primeira posição no IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Não é exagero dizer que Sobral é um verdadeiro retrato da educação de qualidade no Brasil. Os excelentes resultados são fruto de uma série de políticas educacionais que foram implementadas ao longo dos últimos 20 anos, como os programas de alfabetização e de formação continuada dos professores. Hoje vamos falar sobre um elemento fundamental desse conjunto de ações, a gestão escolar. Temos aqui uma experiência que pode ser adaptada para a maioria dos municípios brasileiros que vivenciam desafios na gestão de suas escolas. Vem com a gente para o interior do Ceará enquanto descobrimos mais um caso de educação que dá certo. Amaury, obrigada por me receber aqui. Que prazer. Amaury de Sobral, famosa. Vamos lá, então. E esse espaço aqui? Vocês fazem as formações aqui? Formação, exatamente. Amaury, obrigada por me receber aqui. Você que é uma personagem importante da história da educação de Sobral. Quais foram as mudanças que explicam esse sucesso? Eu considero que, no primeiro momento, coragem política para mudar, né? Sou Amaury Gomes, professor da Rede Pública Municipal de Sobral. Fui diretor de escola e, atualmente, eu assumi a direção e presidência da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, a nossa SFAPEG. A educação é levar luz às pessoas, é de uma importância para a minha vida, né? Porque todo o meu processo de construção profissional teve por base a escola. Então eu devo muito e sempre pensei que podia devolver. A época que, em 1997, quem liderava aqui o executivo era o Cid Gomes. Nessa chegada, houve uma reestruturação do parque escolar. Então, assim, se acreditava que mudando a estrutura física, né, você mudaria por dentro. Só que, com bem pouco tempo, a gente percebeu que não bastava só mudar a estrutura física. A mudança tem que vir de dentro. E aí, a gente se depara com um problema à época, que era a alfabetização das crianças. Então, Sobral realiza uma avaliação e se detecta, por exemplo, a partir daí, que a escola estava produzindo analfabetos. Então, assim, a criança passava pelo processo, né, pela escola, mas não conseguia sequer se alfabetizar. Então, você tem um problema e, a partir daí, você tem, como eu já disse, essa coragem, né, política de dizer assim, nós vamos tocar aqui na ferida para tentar resolver. A gente acaba desencadeando uma série de ações. E uma delas, que eu considero assim, importantíssima, é a seleção meritocrática de gestores escolares, né? O contexto em que se encontrava Sobral há 20 anos é o mesmo que ainda hoje vemos em grande parte dos municípios brasileiros, com diretores selecionados apenas por indicação política, sem a preocupação com critérios técnicos. Para vocês terem uma ideia, por volta de 65% dos diretores e diretoras das redes municipais de ensino do país chegaram ao cargo por indicação ou escolha da gestão. O problema da seleção feita exclusivamente por indicação é que ela não é capaz de avaliar se o diretor está preparado para exercer um cargo muito complexo e importante na escola. Por isso, o processo criterioso e a seleção formativa de diretores de Sobral, que checam as competências técnicas dos candidatos e capacitam eles para essa tarefa, é muito importante. Tudo bem se a gente tirar a máscara? Estamos testados, vacinados. Ótimo, pode ficar à vontade, então. Secretário, qual que é a importância da gestão escolar aqui para Sobral? Bom, a gestão escolar ela tem um papel fundamental no êxito e no sucesso escolar. E o ponto de partida da gestão é o diretor escolar. Ele tem que cuidar, ter um olhar, um zelo
para as questões administrativas, pelo bom acompanhamento das necessidades da escola, pela infraestrutura, pela garantia das condições favoráveis para o aprendizado, mas ele tem que ter principalmente um foco no que é a essência, a importância principal da escola, que é garantir o aprendizado. Meu nome é Francisco Herbert Lima Vasconcelos, fui professor da educação básica e também sou professor universitário da Universidade Federal do Ceará. E hoje estou como secretário de Educação de Sobral, tenho uma grande honra e ao mesmo tempo responsabilidade. Eu acredito em educação porque a educação foi transformadora na minha vida e principalmente para transformar a perspectiva de futuro para todas as gerações. 3 aspectos importantes também fazem parte um pouco desse modelo que a gente chama de fortalecimento da gestão escolar, que é a garantia da autonomia pedagógica da escola. Então, mesmo com a chegada dos profissionais lotados na escola, que é feito através de concurso público ou de seleção pública, a escola vai fazer uma identificação e um mapeamento do perfil pedagógico daquele profissional para tentar readequá-lo se houver necessidade em uma determinada série, em uma determinada modalidade. Outro aspecto é a autonomia de natureza administrativa. Então, através de um programa municipal, a prefeitura garante o repasse de recursos para as escolas, que permite o diretor ter responsabilidade sobre os processos e resolver as questões administrativas. Então, pagamento de contas públicas, aquisições de equipamentos, investimento e manutenção da escola. Então, é obrigação do papel da gestão escolar ter esse cuidado, esse zelo para garantir as condições favoráveis para o aprendizado. E o terceiro elemento é o que compete à legitimidade e às condições técnicas do gestor. Nós, da Escola de Formação, é que lideramos esse processo. Para mim é uma honra muito grande, né? Estar hoje liderando esse processo de seleção. Como que são essas fases que duram 6 meses, né? Isso. Para aquele candidato que quer ser gestor escolar, para depois realmente assumir o posto? Você tem uma prova escrita, né? Depois ele tem um curso de formação, que é um curso de formação que vai permear todos os 6 meses. Depois ele tem um curso de sensibilização. Depois disso ele tem uma avaliação situacional. Depois ele tem a entrevista, análise de títulos e a composição do banco para que ele fique à disposição da secretaria. Os candidatos, quando se inscrevem no processo, eles podem ser coordenador pedagógico ou diretor de escola. Essa avaliação situacional é o primeiro passo para definir esse perfil do profissional que vai assumir a escola ou que, de repente, vai trabalhar como coordenador pedagógico, né? A entrevista arremata isso, porque você acompanha. É importante dizer que o secretário de Educação, ele tem todos os, eu chamo de relatórios, né, de cada um, para se definir o perfil, para que escola ele poderá ir, né? Porque o entendimento é que o diretor que vai para uma escola, ele precisa não só, claro que ele vai olhar para o resultado de aprendizagem, vai olhar para a aprendizagem das crianças, mas ele precisa perceber o que está no entorno. Ele precisa liderar a equipe, mas ele precisa também conversar com as instituições que estão em volta, com as famílias. Eu sou o Kleber Rodrigues, estou diretor aqui da Escola Osmar de Saponte. Eu comecei 21 anos atrás como professor leigo, depois eu me formei como professor e resolvi fazer a seleção para me tornar gestor escolar e aqui estou desde 2015. Eu acredito que a educação é a ferramenta mais potente de transformação da sociedade. Agora, não basta apenas selecionar de forma criteriosa os diretores. Para apoiar a sua autonomia e garantir a qualidade, é preciso também acompanhar esses profissionais quando eles chegam lá nas escolas. O Kleber vai contar um pouco mais pra gente como isso acontece na prática aqui em Sobral. Eu acho assim que é um ponto fundamental essa questão da formação, porque não basta só passar, né, pelo processo seletivo, não basta só ser nomeado, né, é o acompanhamento. E é uma coisa que a secretaria faz muito bem com os diretores, principalmente para os novatos, vamos dizer assim, quando estão chegando. Fazer esse treinamento, mas não é só um curso, é um treinamento de acompanhar mesmo como é que você está se saindo em determinadas situações, nas questões pedagógicas, nas questões administrativas, porque é muito importante no início, quando a gente está começando como gestor, mas também é muito fortalecedor no segmento, no decorrer da carreira. E um outro elemento importante que vai linkar esse acompanhamento é o trabalho do que nós chamamos de superintendência pedagógica. É uma equipe técnica da Secretaria de Educação que acompanha o dia a dia do diretor, a rotina do trabalho dele
nesses aspectos de natureza pedagógica e administrativa e visita frequentemente a escola. Apesar do carro-chefe ser o diretor dentro da escola, ele precisa entender que quem conduz todo o processo é a Secretaria da Educação. Todos os técnicos estão preparados para esse acompanhamento, para orientá-los. Sou Salma Cristina Fernandes Linhares, sou professora das redes municipal e estadual. Fui coordenadora pedagógica em 2001. Participei do primeiro processo de seleção para gestores escolares. Atuei em 2 escolas. Hoje estou na coordenação de gestão escolar na área administrativa e pedagógica. Tenho muito orgulho do que faço, porque tenho certeza que nós trabalhamos em prol de um país melhor, de uma cidade melhor. A superintendência administrativa e pedagógica, elas precisam andar bem juntinhas para que o acompanhamento e o monitoramento aconteça dentro da escola. Na Secretaria de Educação de Sobral, 2 coordenadorias orientam os superintendentes de ensino, que fazem visitas frequentes às escolas e garantem o bom andamento das ações e a solução dos problemas. A Coordenadoria de Gestão Pedagógica cuida das ações e dos resultados de aprendizagem. Já a Coordenadoria de Gestão Escolar acompanha o funcionamento administrativo das escolas, desde a matrícula, a alocação de professores até a estrutura física. Todas as quintas-feiras nós reunimos os nossos diretores e lá nós colocamos todos os assuntos em pauta. Tudo que nós queremos falar na semana, nós conversamos com eles na quinta-feira, nós analisamos resultados, nós visitamos escola, nós damos feedback, nós temos um acompanhamento e um monitoramento no miudinho com os nossos 71 gestores. Os diretores não trabalham sozinhos nas escolas. Além do suporte da secretaria, o apoio dos coordenadores pedagógicos faz toda a diferença. Aqui em Sobral, todos os nossos diretores têm coordenadores pedagógicos, que atuam na íntegra no pedagógico da sala de aula com professores e alunos. Isso justamente para deixar os nossos diretores mais livres para esse acompanhamento administrativo e financeiro. O diretor faz a gestão orçamentária da escola. Mensalmente, o gestor recebe um recurso compatível ao tamanho da escola dele e aos gastos dele. Então, ele paga esses 5 utilitários, água, luz, telefone, gás e internet, e todos os meses sempre sobra para a manutenção da escola. Agora sim, ele presta conta. Mas é muita coisa para um diretor em Sobral. Não. Ele tem uma quantidade de funcionários proporcional ao número de alunos. Ao ser nomeado diretor, ele tem condições de montar a sua equipe, pelo menos a sua equipe pedagógica. O coordenador, que também está dentro do banco e foi selecionado, ele é convidado pelo diretor que assumiu a escola, que vai ter essa autonomia de montar a sua equipe pedagógica para liderar do ponto de vista pedagógico. A tomada de decisão do diretor diz muito na escola, né? E uma vez que é lhe concedida autonomia, é preciso que ele entenda que a responsabilidade também vem junto. Aqui é onde pulsa o coração pedagógico da escola, né? Como que funcionam as reuniões, os encontros de vocês? Pronto. Os nossos planejamentos pedagógicos, eles são por área. E na sexta é o planejamento nosso, da gestão. Vai fazer uma análise de como foi o trabalho da semana até quinta e já vamos planejar como vai ser o trabalho da semana seguinte. Então, a gente vai colhendo as evidências numa semana para levar para o planejamento para montar estratégias para a semana seguinte. Esse é o planejamento da escola. Na quinta-feira também, a gente tem uma reunião com a Secretaria de Educação. E aí a gente tem uma demanda que é da rede, do sistema. Depois tem um momento que é só dos professores lá, deles irem mesmo preparar o material das aulas, de modo que quando chegar o dia da aula dele, ele já esteja tudo muito claro o que ele vai fazer.
Ele já recebeu as orientações da coordenação, da direção. O nosso trabalho todinho é em função disso. A gente pode ter todos os recursos disponíveis, mas se o professor tiver dificuldade de executar a aula dele, os recursos que a gente tem, eles não foram significativos, né? O pedagógico é o eixo que puxa todos os outros eixos. Tudo que os nossos diretores fazem é em prol do pedagógico da escola, principalmente o financeiro. Ele pensa no financeiro. Vamos supor que ele se reúna com a comunidade escolar, ele tem recurso, ele conseguiu ficar com aquele recurso guardado e percebeu que ele precisa comprar vários livros para a sua biblioteca ou construir salas. Ele vai mostrar realmente a necessidade, leva até nós. Então, nós fazemos de tudo para ajudar. A gente solicita a Secretaria de Obras, que vá até o nosso diretor, ou então mesmo ele queira assim, mudar o acervo da biblioteca, ele tem total autonomia. Nós temos 3 premissas que para nós é muito importante, do diretor ou da diretora de escola aqui em Sobral, que é o tempo, a presença e o exemplo. Então, a gente faz de tudo para estar todos os dias na escola, o tempo todo. Estar presente não é só estar na escola, mas é estar presente para que os alunos, né, os professores, os funcionários, as famílias que vierem à escola, ver o diretor ou a diretora na escola, isso é muito importante. E o exemplo, né, tudo que a gente cobra, né, seja de comportamento, de atitudes, ou do que a gente planeja fazer, começa por a gente, né? E aí a gente convence as pessoas a acreditarem também, porque a gente está dando um exemplo. Eu sempre me preocupo com essa questão de como os alunos, os professores e os familiares, eles estão percebendo a escola. A escola tem que ser um lugar que as pessoas se sintam bem, tanto quem trabalha, como os alunos, como as famílias deles. Eu digo assim, esse espaço aqui é nosso. E aí, eu, às vezes, converso com os alunos, com os professores, assim, vamos pensar um pouquinho aqui, o que é a escola, o que é a educação de qualidade? É tirar uma nota boa na prova? Também isso. Mas é muito mais do que isso, é a qualidade das relações. E se o aluno está com dificuldade, é porque, às vezes, a dificuldade pode não estar nele, pode estar numa estratégia que o professor está utilizando em sala. Que a gente fala e mostra para eles que eles não estão sozinhos, assim como nós não estamos sozinhos também. Uma dificuldade sua já não é mais só sua, é nossa agora. Sabe o que é espetacular nessa experiência aqui? É que a gente tem um bom exemplo do que é liderança pedagógica, que é o diretor que se envolve nas questões profundas da escola, com as pessoas, com os alunos, com os professores e cria engajamento, porque todo mundo implementa a política educacional. E a gente foi ouvir uma professora para entender como que um diretor capacitado e que se envolve com o pedagógico pode fazer toda a diferença para quem está lá na sala de aula. Essa é a escola José onde da você Mata. faz o seu trabalho maravilhoso. Sim. Me mostra um pouco. Vamos conhecer um pouco. Sou Claudiana Alves, professora da Rede Pública Municipal de Sobral, desde o ano de 2004. Hoje, atualmente, estou lecionando na Escola José da Mata e Silva, professora efetivada desde 2008. E a educação, eu acredito muito nela, porque é através da educação que o mundo pode ser mudado. Como que esse trabalho de gestão escolar impacta você, o teu trabalho em sala de aula? Quando você tem um apoio pedagógico, o apoio do núcleo gestor, porque eu falo núcleo gestor porque a coordenação e a direção da escola são como se fosse uma só. É uma passando para a outra o que o professor está sentindo, a dificuldade que o professor está tendo na sala de aula. E isso faz toda a diferença, tanto para o professor como para as crianças. A mãe da Claudiana também foi professora por muitos anos, mas em um contexto completamente diferente. Hoje, ser professor em Sobral é contar com muito suporte e apoio tanto da secretaria como da equipe gestora das escolas. A tua mãe, professora, é muito diferente de você, professora. Como se fossem duas profissões diferentes, né? Exatamente. Porque quando mamãe era professora, não tinha o diretor na escola, não tinha um coordenador, então era só ela, então tudo a responsabilidade era dela. Ela abria o portão, colocava as crianças para dentro, então tudo era responsabilidade dela. Então acho que ela tinha muito isso, esse medo de eu ser a mesma coisa. Quando ela viu que não era,
E é totalmente diferente. Hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho um acompanhamento, hoje eu tenho uma escola de formação, hoje eu tenho a secretaria que se preocupa com o professor. Então, como eu tenho tudo isso, facilita. Facilita demais você entrar na sala de aula. Eu sou professora e não me arrependo de ser professora. Eu tenho orgulho, principalmente de ser professora da Rede Pública Municipal de Sobral. Sabe que quando a gente está numa escola bem gerida, a gente consegue ver isso, né? Nas paredes, os resultados que os alunos precisam atingir, a diretora que fica o tempo inteiro andando para cá e para lá, entra na sala, conversa com os alunos. Uma escola bem gerida é isso, é essa que garante o apoio necessário para o professor garantir tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento integral dos alunos. É isso que faz a diferença. Muita gente pergunta qual é o segredo. Qual é o segredo, né? Trabalho. Às vezes a gente escuta aqui, nós que estamos aqui trabalhando, alguém fala do fenômeno. Aí eu fico olhando, né, para a trajetória dos professores. Nossa, fenômeno? Por que não chama de trabalho, né? E uma coisa que é muito clara aqui, obviamente você que é da rede sabe melhor do que eu, de que nenhum aluno pode ficar para trás, que todos podem aprender. A busca, Priscila, é pela equidade. Quando a gente olha, assim, você está na escola como diretor e você olha para os resultados de aprendizagem das crianças, não adianta ter uma sala, né, ali top e outra... Isso não faz muito sentido, porque pensamento em rede é você pensar que todas as escolas, que todos os alunos podem aprender. Esse ponto da liderança política, ele é fundamental. Primeiro porque o gestor tem que ter coragem política. Coragem para tomar decisões que muitas vezes são impopulares, né, de reestruturação administrativa, a realização de seleções e concursos públicos, a reorganização do parque escolar. E Sobral teve essas decisões que foram tomadas, especialmente a partir do ano de 1997, que geram uma série de desconfortos iniciais e que depois vão ser compreendidas como resultados importantes. A gente pode fazer uma educação diferenciada, de qualidade, né, focada na aprendizagem, focada no aluno, focada no professor ao mesmo tempo. E que não é só uma questão da gente ter autonomia, né? É uma questão de assumir a responsabilidade. Mas essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada. Ela não precisa ser só um peso. Ela tem que ser uma força. Porque se a gente acreditar que a gente pode fazer a diferença, que a gente faça as coisas com responsabilidade, com paixão, com engajamento, dá certo. É muito bom estar aqui em Sobral para conhecer as pessoas por trás do sucesso dessa cidade que é referência em educação no Brasil. E por que conhecer as pessoas? Porque o segredo de Sobral são as pessoas. E o que a gente vê aqui em Sobral é que os diretores, eles são muito apoiados, com muita formação, para que eles consigam entregar ali na sala de aula, apoiando os professores, a aprendizagem que todos os alunos merecem e precisam ter.